Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki, estreando a iluminação nova aqui no canal. Eu espero que esteja bem melhor do que estava antes, porque deu bastante trabalho fazer essa softbox que eu tô olhando para ela. E é muito quente também, né? Pode ser impressão minha, mas parece que aqui fica muito mais calor quando eu tô gravando com ela. Enfim, eu estou aqui na lanterninha para entregar para vocês a revisão do capítulo 805, quase na porta do 806, né? Mas eu já tinha falado que esse capítulo ia ser um pouquinho atrasado, eu tinha a intenção de entregar ele ontem, né? Ainda no domingo, mas devido ao fator Nanatsu no Taizai saiu no Netflix ontem, eu acabei não conseguindo gravar a tempo. Eu sinto muito, né? Mas, como eu prometi, eu vou gravar esse vídeo também, eu vou fazer o dos arquivos de Ohara, que está pendente, né, o 4, e trazer a primeira parte daquela teoria de 21 folhas que eu venho prometendo para vocês. Mas antes disso, vamos começar com esta revisão. Não se esquecendo, se você já leu o capítulo, não se esqueça de reler por outros lugares também. Eu vou deixar aqui o link embaixo da minha parceira, meus companheiros de tripulação, a Ohara Scans. E também confira os nossos outros parceiros, a One Piece World e a One Piece New. Em primeiro lugar, essa capa, essa coleção de capas que me deixou muito ansiosa. Fiquei muito feliz, porque eu vim reclamando, eu acho que eu até reclamei em vídeo, que não teve a reação das pessoas descobrindo a recompensa do Luffy, né? Eu queria que tivesse um capítulo falando sobre isso. E eis que o Oda nos traz uma coleção em capas inteira falando sobre isso. Ai, não, simplesmente fantástico. E detalhe pro Surume lá no fundo, né? Todo feliz, destruindo um navio, eu acredito que é o Surume. Eu tô extremamente ansiosa pra essa coleção de capas. Eu espero ver a Makino, eu espero ver a Dandan, o Mestre Zef. Quem sabe ele nos solte alguma dica sobre esse negócio de somente vivo do Sandy. Fantástico, simplesmente fantástico. Essa é uma coleção de capas que eu vou esperar ansiosamente. Continuando, começamos com aquela coelhinha lá que tem um nome em inglês, que eu vou chamar ela apenas de coelho, né? Eu vou chamar ela de coelho ou de cenoura, porque eu não vou saber falar o nome dela. Se você quiser deixar a pronúncia certa aqui na descrição, eu agradeço. Ela atacou o Zoro com o que parecia ser habilidades de raios, né? E muita gente tá comentando na internet que pode ser coisa de eletricidade estática devido ao pelo e tudo mais. É mais interessante de que eu acredito que esteja na pata. Eu não acho que é uma habilidade. Eu acho que é uma arma. Porque se vocês verem, a pata dela é uma pata de coelho, mas ela destona de todo o resto do corpo dela. Porque a outra mão dela é comum. Então parece realmente que é uma arma, assim, que ela encaixou ali, baseada na figura dela mesmo, né? Uma patinha de coelho, pra, sei lá, dar sorte. E eu acho que a habilidade vem daí, o que nos dá mais uma relação com o arco de Skypiea, né? Essas armas diferentes que só eles possuem. Lembra muito os Dials, né? Dials, não sei como cada um de vocês fala, que seriam aquelas armas que o pessoal lá do céu utilizava, até que o Sop usou na formação da arma dele, a da Nami também, se eu não me engano. Isso é bem legal, né? Mais um pontinho pra gente relacionar. Essa também é uma coisa que essa Mink mostrou, esse salto gigantesco que deixou muita gente na dúvida se é uma habilidade da própria Mink, se é uma Akuma no Mi ou alguma coisa assim, não tem como a gente teorizar muito. Mas foi muito estranho, não só que ela deu esse salto, como ela voltou meio que flutuando. No último capítulo eu já disse que ela meio que flutuava, e nesse reforçou, né? Quando ela foi em cima daquele crocodilo gigante, junto com a outra Mink, né? Ela simplesmente salta e caiu ali, graciosamente. Que reforça a ideia de que é uma habilidade especial, né? Seja de Akuma ou natural. Outra coisa que ficou muito estranha, não só nessa questão dessa arma que a Mink possuía, como também no que naquela Mink cachorra falou, é a questão de informações. Como é que uma tribo que aparentemente era isolada do mundo possui tecnologia para desenvolver uma arma como aquela, né? Que solta a espécie de eletricidade. E como é que uma tribo isolada consegue ter informações sobre como é que andam os grandes piratas e tudo mais? Porque eles reconheceram ali os Mugiwaras, né? A Wanda, no caso, que é o nome daquela cachorra, ela chegou assim, ah não, esses são os piratas de chapéu de palha. Beleza, ou eles são realmente muito bem informados, ou eles tiveram um bom relacionamento mesmo com o pessoal do Sandy, e eles escreveram, tipo, muito bem, até que, bem, não é muito difícil de escrever os Mugiwaras, né? Mas escreveram muito bem e ela reconheceu assim na lata. Mas eu acho que não é o caso.
Eu acho que não é uma ilha tão isolada quanto a gente pensava, até porque no final do capítulo nós vemos os piratas Hertz e eles também falaram que estão a par das notícias, e aparentemente eles não saíram de Zou em nenhum momento. Então, quer dizer que as notícias chegam ali. Isso é bem importante da gente saber. Aí vemos uma cena que trouxe muita discórdia entre os fãs, que seria a reação do LOL em relação aos companheiros deles, né? Que ele falou, em primeiro lugar, que ele nem esperava vê-los novamente. E isso foi uma coisa assim, eu devo dizer que o LOL é muito pessimista, acima de tudo, né? Mas eu vou até deixar um link aqui embaixo na descrição, de um vídeo que o Nihil-san fez, um vídeo que ele fez sobre essa atitude do LOL, né? E tudo mais. Eu vou discordar desse vídeo parcialmente, porque sim, eu acho que foi uma atitude muito egoísta do LOL, esse negócio de vingança, abandonar a tripulação dele pra ir atrás de uma vingança sabendo que ele ia morrer, muito provavelmente. Foi egoísmo da parte dele, mas eu não acho que seja uma característica só do LoL. Eu não acho que apenas o LoL seja FDP e seja o único que tenha feito isso. Se você parar pra pensar, é uma característica dos Dis serem assim, FDPs e serem egoístas. Quando se trata de lidar com a própria vida e com a própria morte, no caso, né? Porque se vocês pararem pra pensar, o próprio LoL, né, fez isso, né, abandonou a tripulação dele. Não sabemos o que ele disse quando ele se separou da tripulação dele, mas parece que ela continuava esperando por eles lá. Levando-se em conta a reação deles, né, quando o Luffy falou que o LoL também estava na ilha. Mas temos o próprio Ace, né, que a gente sabe que esse foi um idiota. Mas ele também, pela vingança dele, ele abandonou o Moby Dick. Ele não escutou os tripulantes lá, os irmãos dele, gritando pra ele voltar. E foi atrás, tipo, foda-se tudo, entendeu? Nem mesmo o Luffy, ele encontrou o Luffy lá em Alabasta, soube que ele tava atrás de um peixe grande, né, de um Chichibukai, e mesmo assim, tipo, não, vou seguir meu rumo e você ficar com a sua aventura, eu fico com a minha. Bem complicado isso daí, né? E o próprio Luffy, sim, na guerra ele também foi assim, porque quando ele atendeu o Dendemushi dentro do navio de guerra, indo pra Marineford, foi a primeira vez que ele atendeu sem dizer assim, eu sou o Luffy, homem que se tornará rei dos piratas. Eu só disse, eu sou o Luffy. E até brigaram com ele, porra, não revela seu nome assim. E quando ele estava lutando em Marineford, para se justificar ele precisar de uma outra injeção de Ivankov, né, para convencer Ivankov a dar outra injeção pra ele falou que se ele não conseguisse salvar o Ace ali, ele preferia morrer naquele campo de batalha. Então sim, naquele momento ele também esqueceu que era capitão, que ele tinha que voltar pra tripulação dele, nada. Ele só tava pensando que a vida era dele e ele fazia o que ele quiser com ela, até jogar ela fora. Ou seja, eu não acho que foi uma filha da putice do LoL exclusivamente. Eu acho que todos os Dis têm essa característica, digamos, de eu faço o que quiser com a minha vida e eu decido como é que eu vou morrer. Basicamente porque a gente sabe que eles têm uma relação estranha com a morte. Por isso que eu disse que eu concordo parcialmente e discordo parcialmente com o Nihil. Porque ele falou que o Luffy não agiu necessariamente assim, e o Lau já foi mais focado, assim, digamos, nessa filha da putice. Mas eu acho que não, na verdade, acho que todos os Dis têm essa coisa complicada com eles. Mas vamos seguir em frente. O interessante do que o Lau falou é que ele disse que conhece o Beppo há 10 anos, se eu não me engano. E isso é muito tempo, né? Basicamente um pouco depois do que ele se separou do Corazon. Isso é até bom, né? Quer dizer que o LoL não ficou muito tempo sozinho. E isso tem cheiro, né? De flashback se aproximando. Gente, espero que eu não esteja suada nessa filmagem, porque tá muito calor aqui. Basicamente isso nos dá dicas de que flashbacks irão acontecer. Eu não reclamo, tem muita gente falando assim, ah, mais flashback do LoL. Ah, mas gente, deve ser um flashback muito fofinho, porque envolve urso, gente. O flashback que envolve ursos devem ser fofinhos, apesar de que deve envolver preconceito, abandono, como sempre, né? Vamos chorar com isso, mas legal, eu espero que aconteça e que não fique demorando muito, porque aí já acontece mais rápido, já acaba mais rápido e bola pra frente. Mas uma coisa que me deixou confusa foi a frase do LoL. Ah, mas pensando bem, lembrando aqui agora, eu acho que eu tenho o Vibrecard da minha tripulação. Olha só, ele tá aqui. Como assim ele esqueceu esse detalhe? Porra, como é que eles chegaram até Zou, se Zou se movimenta? Então ele não tem um campo magnético, não dá pra ir lá por aquela porcaria que eu esqueci o nome, aquela bússola estranha. Nossa, esqueci o nome dela agora. Não tem como chegar lá. Primeiro porque eles não tinham os Bartolomeu, a tripulação do Bartolomeu nem tinha uma bússola daquela, né? E ninguém sabia navegar. Então como é que eles chegaram? Tipo, uma semana até pouco tempo. Eu achei que eles tivessem ido por causa do Vibrecard.
Eu fiquei bem confusa nessa parte aí. Não sei se tem alguma coisa a ver com a tradução, ou se, sei lá, o LoL tem problema de memória, ou alguma coisa assim. Eu achei que fosse assim que eles chegaram em Zou, né? Me diz a opinião de vocês sobre isso. Se foi alguma coisa que eu entendi errado, se eles falaram como é que eles foram e eu não prestei atenção. Mas, seguindo aqui, temos a trollagem do Oda mais uma vez, né? O misterioso invasor da floresta era o próprio Luffy, que ele tinha se separado do resto do bando, né? Porque no capítulo anterior não deu exatamente a impressão disso. Ele só que ele foi na frente, mas deu a impressão de que os outros tripulantes até conseguiram. Os outros tripulantes e o LoL conseguiram alcançar ele. Mas não, ele saiu correndo na frente e dane-se. Já chegou lá batendo, criando briga com o pessoal nativo, né? Esse Luffy. Apesar de que não foi necessariamente ele que começou, né? Temos a confirmação também que o Beppo é Mink. Não vou entrar muito nesse caso, porque muitos vlogs já comentaram sobre isso. Eu achava meio óbvio, né? Que o Beppo era assim. Ou era isso, ou era alguma coisa a ver com o LoL, ele ser um urso falante. Mas isso provavelmente significa que o Peckons também é um Mink. E aí a Wanda, né? Aquela cachorrinha muito sem vergonha, vai lá e lambe o Luffy. Enquanto ele tá defendendo ele, falando pros guardiões não atacar mais ele, pá. Que tava tudo de boa. Eu fiquei tipo assim, muita gente falou que ela pode ter só cheirado, outras pessoas que dá pra ver a linguinha dela, mas eu fiquei tipo, meu, como assim, cara? O primeiro beijo do nosso protagonista é uma lambida de uma furry. Oda, mas que fetiche é esse, meu Deus? Eu fiquei pensando assim, imagina a Hancock sabendo disso. Nossa, a Zou vai ser destruído de novo, vai ser destruição de Zou 2.0. Cara, muito bizarro isso, de verdade, muito bizarro. E uma coisa talvez a mais estranha que tenha acontecido, no entanto, nesse capítulo, não é nem essa lambida, e sim a aparição de Pedro, né? Que quando a Wanda parou os guardiões, esse Pedro parece que chamou todo mundo de volta. E é estranho porque o Luffy não percebeu que ele estava cercado, né? Tipo, falou assim, coça, cadê essa galera? Eu não senti a presença de ninguém. E isso é muito estranho, eu vou até comentar sobre o hack da observação no meu próximo vídeo. Os arquivos de Ohara, né? E isso é mais uma ponderação. Por que ele não sentiu? Será que é uma questão de ativação? Será que não é uma questão de ativação? Será que o hack do Luffy não é tão bom assim? Se vocês quiserem saber a minha opinião a respeito, novamente, vem o próximo vídeo que vai sair dos arquivos de Ohara 4. A Mink também cita que durante a lua, ou seja, durante a noite, porque as coisas na presença da lua são sempre melhores, os Minks aparentemente ficam mais selvagens, né? Porque ela falou assim, olha, agradeça que você não tá aqui na presença da lua, né? Com a lua no céu, ou de noite, enfim. Isso daí, olha, vai dar treta violenta ainda, esse detalhe. Mas também vou ficar muito feliz e ansiosa pro reencontro dos Hertz. Eu não sei se fala assim também, gente, meu inglês é uma porcaria. Com o LoL, né? Apesar do LoL ser um filho da putinha. Porque eles ficaram super animados, comemorando assim. E o Luffy é um desgraçado, né? Ele sabe o nome do LoL de verdade, né? Ele chamou ele de Traf, e todo mundo assim, Traf? A gente não sabe o que você tá falando. Quem é esse tal Traf? Você não lembra quem é a gente? Ele falou assim, ah não, Traf é o apelido que eu uso pro LoL, né? E tipo, quer dizer que ele sabe que o LoL se chama LoL. Isso é muita trollagem do Luffy. Cara, isso é muito zoado. Mas ok, né? Então voltamos para os outros Mugiwaras e vemos que Zou está realmente completamente destruída. Nós já tínhamos visto com o Luffy correndo pela cidade, mas temos a confirmação nessa cena até bem triste, né, de ver a cidade toda arruinada, o país praticamente. E é legal vocês perceberem que é a segunda vez já que isso acontece, segunda vez, que os Mugiwaras meio que chegam tarde demais. Antigamente eles sempre chegaram na hora H, por exemplo, em Alabasta eles chegaram a tempo de deter o plano Utopia. Por exemplo, em Skype, aqui eles chegaram a tempo de detar o plano do Enel, né, para destruir a Ilha dos Anjos, né, em partes, né, porque acabou destruindo, mas eles conseguiram ajudar, derrotando o Enel e tudo mais. Também em Water 7, né, que eles chegaram a tempo para ajudar o Frank também, que além da Robin também foi sequestrado, né, foi encarcerado, né, ia ser executado por causa de que possuía os planos da Pluton, né. Então, isso não tá mais acontecendo, que nem Dressrosa, eles chegaram 10 anos depois de Dressrosa ser tomada, a mesma coisa em Zou, eles chegaram com uma semana de atraso, ou seja, eles podiam ter chegado lá e ajudado
defender o país, mas não aconteceu. Já tá tudo destruído, não tem mais jeito. E mais alguns pontos para ponderar sobre esse final dos Mugiwaras é a questão da pegada que o Frank vê, que ele fala que parece a pegada de um elefante. E é muito irônico você ver uma pegada de elefante em cima de um elefante, mas tudo bem. E muita gente na internet está apontando que isso pode significar que o Jack tenha a Akuma no Mi do mamute, porque a Akuma no Mi do elefante já foi mostrada, né, pela arma lá do Spanda, né. Não tem muito o que ponderar sobre isso, pode ser, pode não ser, a gente precisa de mais informação do Jack para ter uma posição. Outra coisa é que o Frank, se não me engano, ele vê armas de tortura também, instrumentos de tortura, né? E, tipo, de amarrar, assim, isso é muito estranho. Será que isso é do invasor, né? Será que isso é do Jack? Ou será que isso tem a ver com o próprio pessoal de Zou, né? O que fazer com os intrusos e tudo mais. É bem perturbador. Eu acho que é a primeira vez que aparecem instrumentos de tortura em One Piece, tirando o que aconteceu em Pell Down, né? Porque ali era uma prisão, mas, tipo, em um país normal, eu acho que é a primeira vez que aparece. Como eu já citei o nome dele antes, Jack é dito como causante de tudo isso pela Wanda, né? Todo esse problema aí, exaltou toda essa destruição. O mesmo Jack que apareceu em Punk Hazard e que falou que ia resgatar o Mingo. E apesar dessa hype que o Oda tá dando, ainda assim é difícil de acreditar que com toda aquela força, ainda assim Jack conseguiu resgatar o do Flamingo, né? Mas pode ser dicas que o Oda já tá dando aí pra gente pra se preparar que o Mingo pode voltar a aparecer. Mas eu quero chamar a atenção pra vocês pra cena final, onde a Wanda fala pro Luffy que vai levar ele até os seus amigos. E ao contrário do que ela disse pros outros Mugiwaras, que eu não comentei no começo do vídeo, que ela levaria ele para os cadáveres deles, né? Ela se mostra um pouquinho preocupada com isso, né? A gente meio que pode descartar os Minks como inimigos por causa dessa preocupação que eles mostram. Ou seja mais um paralelo entre Skypiea e Zou. Porque se vocês lembram a Connie, aquela anjinha lá com o cabelo pontudo, ela primeiramente recebeu muito bem os Mugiwaras, tal, eles falaram sobre o país, como é que eram as coisas ali no céu, mas depois ela começou a ficar muito nervosa, levando eles pra cidade, todo mundo começava a se afastar e tudo mais, porque ela tinha que levar eles pro julgamento, porque senão o Enel ia castigar a ela e ao seu pai por terem deixado os intrusos dentro da ilha e não terem entregue eles. Ou seja, pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa com a Wanda em Zou. Talvez essa preocupação que ela e a coelhinha lá mostraram, será que eles vão ficar bem? E ela diz assim, não, o que está feito não tem mais volta, alguma coisa assim. Não seja necessariamente preocupação com os Mugiwaras, mas sim o que eles estão fazendo. Eles estão levando eles para uma armadilha, dizendo que o cadáver dos amigos deles estava ali. Ele os força a ir até lá para ver o que aconteceu, né? E aí eles caem numa armadilha. Talvez o resto da tripulação do Jack, porque o Jack provavelmente já foi embora, né, atrás do Flamingo, talvez tenha ficado um resto da tripulação ali, mantendo os pessoal de Zou de refém. E por isso que tudo tá vazio, a cidade está toda deserta. Do mesmo jeito que o Enel manteve alguns habitantes prisioneiros, alguns habitantes do céu, para ajudar a construir a arca, talvez também estejam presos ajudando alguma coisa, a criação de alguma arma pro Kaido. E por isso que a Wanda e mesmo a coelhinha ficaram preocupados, assim, falaram assim, não, a gente tem que levar eles lá, independente do pessoal lá do resto dos Mugiwaras terem ajudado a gente ou não, né, porque aparentemente eles ajudaram, temos que levar lá porque os nossos amigos são reféns e nós precisamos libertar eles. Seria um paralelo bem interessante e também seria uma explicação a essa preocupação que os Minks estão utilizando, até pra falta de reação dos Herds, assim, fosse não, eles nem comentaram pro Luffy, olha, a gente precisa ajudar essa tripulação, né, porque eles estão em perigo, assim, eu acredito que eles já deviam ter se encontrado, né, porque Zou não parece muito grande. Essas são as minhas ponderações sobre o capítulo. Antes de terminar, no entanto, eu queria colocar mais 3 coisinhas, que são opiniões do grupo, ou opiniões que eu encontrei na internet. Uma teoria bem interessante é a da OPEX, e também foi mostrado no vlog do Aku. Se vocês puderem dar uma olhada aqui na descrição, também eu vou deixar o link dele, que ele também é parceiro do Harris Kans. A ideia de que podem haver 2 elefantes. Além de Zou, poderia haver uma outra ilha.
e que poderia ser aquela que foi mostrada em Thriller Bark, né, que a gente viu um olhinho baixo, mas isso significaria que o elefante tivesse agachado, alguma coisa assim. Eu achei uma ideia bem bacana, né, seria bem interessante, e talvez reforçaria a ideia de que a headline seja algo artificial, em vez de uma coisa comum, assim, uma coisa natural. A teoria, como eu disse, foi no vlog do Aku, e no OpexCast eu não vou lembrar qual, acho que é Caminho de Zou, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Também é a opinião do Vitor Henrique, bem legal, que ele comentou também dessa questão das luvas, né, poderem ser uma questão de arma. É bem interessante esse detalhe que as cidades são divididas em nome de animais também. Ele disse que o touro também estava usando um capacete. Eu sinceramente não reparei muito nesse detalhe. E é legal sobre esse nome de animais porque eles estão indo para a cidade dos corvos, né? E o Luffy, ele cresceu no Monte Corvo. Pode não ter nada, pode ser que o Luffy não faça nenhuma relação entre os dois, mas eu achei só curioso que tem dois lugares que tem nomes parecidos, né? E também a opinião do Julian Vieira, bem legal. Foi uma teoria meio louca. Até ele mesmo disse que meio assim seria muito estranho se acontecesse, mas eu achei bem legal, que seria, quem sabe a capacidade do Jack seja de roubar almas e transferir para animais. Explicaria muita coisa, mas seria muito... Ele até coloca até com um monte de ponto de interrogação. Seria muito louco, mas seria muito legal. Seria uma habilidade... Lembraria a habilidade do Moria, né? Com a mistura com a habilidade do LoL. Mas seria bem bacana de presenciar. Então é isso, gente, eu fico por aqui. Eu tô sem ar dessa vez, mas nem é porque eu falei tão rápido, é porque tá muito calor. Eu acho que eu tô derretendo na frente da câmera. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão. E é isso, gente, muito obrigada. Desculpem pela demora mais uma vez. Culpem Nanatsu no Taizai. E não, se vocês puderem, não deixem de conferir, que tá muito legal a dublagem. E eu fico por aqui. Logo mais eu trago pra vocês os outros vídeos prometidos. É isso, um beijo e nos vemos no mar.